Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar Programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Luiz Sobral. Luiz é formado em comércio exterior, mas tem várias experiências na área de cultura e educação. Nesse setor, ele foi presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Também foi diretor da Associação Paulista dos Amigos da Arte, que administra o Teatro Sérgio Cardoso, entre outros, né? Então ele tem uma convivência muito grande nesse setor. Um dos principais projetos do Luiz Sobral é o Cultura e Ensina. O que é Cultura e Ensina? Cultura e Ensina é que levava estudantes, jovens e adolescentes para visitar museus, teatros, e essas visitas dos estudantes traziam um enriquecimento cultural muito grande. O Luiz Sobral hoje é candidato a vereador em São Paulo. Ele é jovem, como milhares de jovens aqui, conviveu muito com jovens e tem projetos para realmente transformar a cidade de São Paulo naquilo que você espera. Uma cidade voltada para a cultura, para a educação, para o desenvolvimento cultural. Luiz, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Você é um jovem com grandes ideias. Eu queria que você me dissesse o seguinte: qual o seu projeto para ser vereador de São Paulo? Bom, Mauro, primeiro, muitíssimo obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de falar com seus telespectadores. É um prazer enorme estar aqui. E eu, depois de 20 anos de atuação na área da educação, da cultura e do empreendedorismo, né, na geração de emprego e renda, resolvi pela primeira vez me oferecer à candidatura à vereança aqui de São Paulo, a ser candidato a vereador de São Paulo, porque acredito muito no poder da cultura, da educação, na geração de emprego e renda e nas atividades que vão fazer dessa cidade de São Paulo uma cidade do futuro, uma cidade da inovação, uma cidade contemporânea, cosmopolita, né, como todo mundo gosta muito de dizer, mas sobretudo uma cidade que continua a gerar emprego e renda e oportunidade para as pessoas. A minha proposta para ser vereador em São Paulo, que defenda a cultura e defenda a educação, tem significado quando a gente percebe que os 1,5 milhão de jovens na cidade de São Paulo, ainda mais aqueles que vivem na periferia, nas comunidades da cidade de São Paulo, eles querem mais cultura nos seus bairros, mais cultura nas suas comunidades. E por quê, Mauro? Primeiro porque cultura é aquela que ganha quando concorre da violência e do crime. Se tem um lugar que concorre e ganha do crime organizado, da violência, né, do assédio, né, da sedução, do crime, é a cultura. E aí o jovem percebe isso, porque ele é inteligente, ele sabe, ele é talentoso. Segundo, porque o jovem também percebe que a economia, que as atividades que geram emprego e renda para o futuro são ligadas à criatividade. E quando a gente gera mais cultura dentro da escola, mais cultura na comunidade, a gente aumenta, a gente cria mais criatividade no ser humano. Então a cultura não é só porque vamos formar um monte de artista, não é por isso. Mais cultura para a gente reduzir a violência, para ganhar do crime organizado, mas sobretudo para a gente gerar os empregos do futuro. É com mais criatividade que a gente vai conseguir inovar e quem inova consegue empreender, consegue ter o seu próprio negócio, consegue prosperar, né, avançar, dar certo na vida. Então o jovem que é inteligente, que é esperto, sabe disso, tem dito isso e infelizmente, seja no município de São Paulo, seja no governo de São Paulo, seja no âmbito federal, infelizmente os investimentos de cultura têm sido cada vez menores, para dizer que quando não existem, né? A lei emergencial, por exemplo, Mauro, que era para salvar os produtores culturais, os artistas e os trabalhadores das artes e da cultura, e que se engana que sejam só os artistas, porque num espetáculo tem o técnico de som, o técnico de luz, o bilheteiro, segurança do teatro, tem o pipoqueiro, tem o cara que vende o bilhete, tem o cara que faz a publicidade.
né? Tem o cara que é a recepção do teatro, tem quem faz a limpeza do teatro. Enfim, tem uma série de pessoas e profissões que se empregam, que geram renda e emprego a partir das atividades culturais. E aí, depois de 7 meses do início da pandemia, Mauro, 7 meses, o dinheiro ainda não chegou para as pessoas. Então, o sentido de urgência, né, o sentido de emergência para salvar essas pessoas tem sido cada vez mais negligenciado, cada vez mais difícil. E aí a gente percebe que não há muito interesse em apostar e investir na cultura. Então eu quero ser vereador para ter mandato na cidade de São Paulo, porque São Paulo é uma cidade que pode dar exemplo para o país na geração de emprego e renda a partir da educação, a partir da cultura, mas sobretudo no desenvolvimento da produção cultural, que vai fazer só positivo, só coisa boa para as pessoas e para os jovens. Ô Luiz, você demonstrou aí um grande conhecimento nessa produção cultural, né? A produção cultural não envolve só o artista que está ali na frente, ela tem um envolvimento muito grande, né? Mas nós sabemos, por exemplo, né, que o presidente Jair Bolsonaro, né, ele parece que não gosta muito da questão de desenvolvimento cultural. Tanto é que uma das miras do alvo dele, né, é a Lei Rouanet, que a Lei Rouanet nada mais é do que fazer com que as empresas, ao invés de recolher os impostos devidos, canalizem esses recursos para a área cultural. O que é que você acha disso? Você acha que isso, a questão desse embate do presidente Bolsonaro com a área cultural é prejudicial ao desenvolvimento dos jovens? Bom, primeiro que tem uma certa, como a gente chama no setor cultural, uma demonização da Lei Rouanet. E isso tem que ser desmistificado, isso tem que ser esclarecido. As pessoas precisam entender o que significa isso. Essa lei, que é uma lei de incentivo, exatamente como tem a lei de incentivo para a indústria automotiva, quando a Hyundai, quando uma empresa do automobilismo, né, da indústria automotiva, na verdade, corrigindo aqui, da indústria automotiva, ganha isenção de imposto, não paga imposto da área que ocupa, não paga imposto sobre determinadas taxas e serviços, tem outros tipos de incentivo, inclusive de financiamento com juros mais baratos. Você que está em casa sabe que tomar dinheiro no banco é muito caro, tem empresas que têm outros tipos de benefício e facilitação. Então, a Lei Rouanet funciona para a cultura, como outras renúncias ou incentivos fiscais existem para outros campos da indústria, do automóvel, do agronegócio, da indústria de plástico, de uma série de outros setores da economia que geram emprego e renda. A cultura tem a Rouanet. Bom, a Rouanet, para você ficar mais claro, Mauro, para a turma entender, a cada R$100 investidos na Rouanet, apenas R$6 remunera, paga, financia o artista. Primeiro. Outros R$94 é para quem faz transporte, porque para fazer um projeto cultural precisa ter transporte. Tem o ônibus, tem o avião, tem a empresa aérea, tem o táxi, tem o Uber, esses todos. Depois tem o advogado, tem o contador, porque precisa ter o advogado, o contador para prestar contas, para fazer o projeto. Aí tem o administrador do projeto. Aí você tem todos os técnicos, como eu estava relacionando, que são beneficiados diretamente, são outras várias profissões. Técnico de palco, de som, de luz, o rapaz que monta o show, o que faz a divulgação, o publicitário. Aí tem a rede hoteleira, porque aí os projetos circulam pelo Brasil e pelos estados. Então você vai lá com a sua equipe e hospeda num hotel, enfim... pode usar o Airbnb, vai tendo, é uma cadeia, muito grande, né? Econômica gigantesca. Então, primeiro, financia como outros setores. Segundo, emprega muita gente. É mito, é mentira, é uma ilusão achar que isso beneficia e vai dinheiro diretamente para o bolso do artista. E aí, chegamos aos dias de hoje. A Lei Rouanet, Mauro, você telespectador para entender, ela é o financiamento principal das artes e da cultura no Brasil. Se a gente acabar com a Lei Rouanet, a gente vai acabar com metade de toda a produção cultural brasileira. E aí, a gente sabe lá que a cultura é quem ganha da violência e do crime, é quem dá oportunidade para o futuro, para a criatividade dos jovens, e mais do que isso, ela gera emprego e renda de todas essas profissões que eu disse. Então a gente vai perdendo mais oportunidade para além daquilo que a gente já tem dificuldade e vai ficando cada vez a nossa vida pior. Bom,
Então a Rouanet, que tem esse mito, essa mistificação, precisa existir, mas eu vou te dizer, com todas as letras, é qualquer partido, viu, Mauro? Porque a gente tem percebido ao longo do tempo, e já faz 15 anos pelo menos, que a cultura vem perdendo orçamento, independente dos partidos que estão no poder, que vem perdendo força e vem sendo detonada a história da Lei Rouanet, independente dos partidos. Neste atual governo parece mais acentuado, está mais evidente, mas em nenhum outro melhorou muito. Infelizmente, faz quase 15 anos que a cultura no Brasil ela só perde, só tem crítica e cada vez menos investimento. E aí é o que a gente diz na cultura, né? Para cada teatro aberto, a gente tem um presídio a menos. Para cada cinema aberto, a gente tem uma biqueira a menos, tá certo? Para cada produção, para cada formação cultural, a gente tem mais expectativa de emprego no futuro para os jovens, menos criminalidade e menos violência nos bairros. Então, assim, é o contrassenso, né? É o contraponto. A gente tem que investir mais em cultura e educação para a gente poder investir menos em segurança pública e investir menos no combate à criminalidade. A gente tem que ir no efeito das coisas, né? A gente tem que ir na causa das coisas, não no efeito. A gente hoje vai no efeito. Então aumenta o presídio, é mais carro, é mais polícia, é mais não sei o quê, que é importantíssimo. A gente tem que ter segurança, polícia na rua, para prevenção e para correção dos problemas que a gente tem. Mas a gente podia fazer isso com mais cultura para que a gente tivesse uma sociedade mais pacífica e tal. E a Rouanet, ela é determinante para ajudar na produção cultural, na geração de emprego e renda e na promoção da cultura e difusão da cultura para todos os brasileiros. Eu não tenho dúvida que é o prejuízo enorme a gente acabar com essa lei e, ao contrário, a gente devia investir muito mais. Luiz, vamos fazer um rápido intervalo, né? E aqui você está se referindo aí a essa questão de a cultura, né, evita violência, a cultura evita que os jovens se envolvam com drogas, entendeu? A gente sabe disso, que isso é muito importante. Muitos pais estão te ouvindo aqui hoje e têm interesse realmente nessa questão, né? Porque às vezes é um pai, uma mãe quer levar um filho para o teatro, quer levar o filho ao cinema e não tem nem condições de levá-los até essa parte da cultura, que é uma cultura muito importante e de baixo custo. Você que é candidato a vereador, né, as pessoas estão muito atentas nessa questão, né? E eu quero que no próximo bloco você diga como especificamente na Prefeitura de São Paulo, na Câmara Municipal de São Paulo, você vai fazer essa cidade tão pujante, entendeu? Que tem um olhar voltado para a cultura e para os jovens. Voltamos já. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho, com que marcas? Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas. Infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum, porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou o trem, ou o metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes tem essas características de desrespeito para com o trabalhador, nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida
não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS. Muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário, ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães, e as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer? Deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados a exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas, com certeza absoluta, o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem. O teste, na realidade, é mais em sentidos assintomáticos, né? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes, para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem, ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu, pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Luiz Sobral. Luiz é formado em comércio exterior, mas hoje é candidato a vereador na cidade de São Paulo. Tem um profundo conhecimento da área cultural e da área de educação. Já trabalhou nesse setor, revolucionou com alguns projetos, com algumas ideias. E hoje está aqui, né, propondo novas iniciativas, novos projetos para transformar, né, a cidade de São Paulo, onde tem milhares e milhares de jovens que não têm acesso à cultura, não têm acesso à educação básica, em realidade. Como vereador, ele diz que realmente lá na Câmara Municipal vai pressionar o município a fazer com que a cultura seja mais valorizada na cidade. Luiz, os pais dessas crianças estão aí lhe assistindo e querem saber realmente o que é que você vai votar em você para você fazer o quê? Bom, Mauro, primeiro que é assim, o que falta para São Paulo é acesso. As pessoas da cidade real, né, que não é essa pouca gente que mora no centro expandido, mas é a maioria das pessoas que moram afastadas na periferia, nos bairros de São Paulo, precisam ter acesso. Mauro, eu ando muito por São Paulo e é assim, entre o centro da cidade e alguns bairros, não os mais distantes, mas alguns bairros, você chega a andar 10 quilômetros e não tem uma sala de cinema, não tem um teatro, muito menos um museu, não tem um centro cultural. Então, como é que a gente tem e pode fazer isso? Porque eu fiz no governo de São Paulo, no estado, e sei que dá para fazer na cidade de São Paulo. E aí a gente precisa obrigar, independente do prefeito que for, de hoje para sempre, a gente precisa obrigar. E a gente obriga como? Pela lei. Então, o que faz um vereador? O vereador propõe e aprova a lei. O vereador vai lá também e fiscaliza o prefeito, mas ele propõe e aprova a lei. Então, eu tenho um projeto de lei para virar obrigação
de levar a cultura para dentro da escola e a escola para dentro da cultura. O que que é isso? É pegar as atividades culturais, os artistas de música, de teatro, de dança, de circo, de cinema e levar as atividades para dentro da escola pública. E pegar as escolas públicas, colocar os alunos, as crianças e os jovens no ônibus e levar para o museu para ter uma experiência numa sala de cinema, para escutar, assistir e ouvir lá uma dança, um circo ou um teatro. Levar as crianças e jovens ao teatro, levar o teatro para dentro da escola. Isso dá para fazer, isso é possível, eu já fiz, dá para fazer. Então assim, tem dinheiro? Tem. A educação tem dinheiro. E é assim que a gente vai fazer, dando mais acesso à cultura para a comunidade local, levando para as escolas públicas, e eu estou falando de escola pública, a escola que está no bairro, é a escola da maioria das pessoas, de 90% da cidade que estuda em escola pública. Né? Então, é levar para dentro da escola a arte e levar a escola para museus, para cinema e para teatro. Bom, isso é mais importante. Agora, tem outra coisa, Mauro, que a gente precisa resolver na educação, que é levar a internet, é dar tecnologia para a escola pública. Se a escola privada pode, por que que a escola do particular, do que paga lá pela mensalidade, por que que o do particular pode e o público não? Se tem dinheiro no público. Porque falta muita vontade de fazer. Cidade de São Paulo tem há mais de uma década, há mais de 10 anos, a lei parada de instalação de antena de celular para a cidade de São Paulo. Então, uma das coisas que eu quero resolver como vereador é levar a internet de graça para as escolas públicas. A empresa instala a antena, a escola ganha internet, a comunidade ganha o sinal. Eu vou a Aparelheiros, não é que não tem internet, não tem serviço de celular, você não consegue fazer a ligação, o que dirá um serviço de internet. Aí você fala de live, porque os artistas estão na live na pandemia. A periferia não tem, nem o show gratuito que foi pela internet, ele pôde porque não tem internet. Essa dificuldade de acesso à internet ficou muito clara agora na pandemia, que os alunos, os estudantes de escola pública não conseguem acompanhar porque não tem realmente internet. Verdade. Não tem internet nem na sua casa, não tem nem um chip de um celular que tem internet. Né? Então isso realmente é uma coisa muito séria. Né? É sério e importante. Tem 800 mil crianças e jovens que estudam na escola pública da cidade de São Paulo, que é cuidada pela prefeitura. E essas escolas podem, como elas estão espalhadas pela cidade inteira, Mauro, serem as promotoras da internet no bairro. A escola ganha internet, as crianças se conectam com o mundo, vão ter inovação, vão aprender como todo mundo, o mundo mais desenvolvido do planeta, estuda, aprende. É assim que a gente precisa ensinar as nossas crianças e jovens na cidade de São Paulo, e a gente, além de tudo, leva a internet para a comunidade. É isso que a gente tem que fazer. Faz 10 anos que o projeto de lei está parado na Câmara. Está parado por algum interesse, está parado por alguma falta de discussão, ou porque também quem está lá não está disposto a escutar, ouvir e entender os problemas da cidade de fato. Eu conheço São Paulo e sei o que está acontecendo, Mauro. Então, assim, é urgente, é para ontem. Precisa ter internet na escola, precisa levar os alunos a museu, a teatro, cinema, precisa levar os artistas, os músicos para dentro da escola, os escritores, os poetas, e a gente vai ter uma sociedade do futuro, a geração dos seus filhos vai ser uma geração criativa, inovadora, com senso crítico, né, que é importante para fazer suas escolhas. Sociedade no mundo, Mauro, que tem senso crítico, não precisa ter lei para proibir fake news. Não acredita em fake news, né? Quem tem senso crítico não precisa ter lei para proibir fake news, porque já tem discernimento, já tem senso crítico para entender o que é certo e o que é errado. Luiz, quando você fala, né, que a cultura, né, tira realmente os jovens, entendeu, das mãos da garra, assim, entendeu, né, do crime organizado, a gente tem um exemplo na cidade de São Paulo, que é a orquestra do maestro Bacarelli. Sim, né? João Carlos Martins. É uma orquestra lá que foi criada lá na comunidade de Heliópolis, uma comunidade carente, entendeu? Que a orquestra Bacarelli, ela forma jovens da comunidade, e a gente tem notícia que muitos dos jovens que passaram por essa orquestra hoje estão no exterior, fazendo parte de orquestras no exterior, entendeu? É verdade, irmão. Então isso é muito importante, a gente acha realmente que é a única arma
potente contra o crime organizado, né? Então, essa é uma arma muito forte, a cultura e a educação ela é muito forte, né? O jovem que é atraído, se entendeu, para participar de uma orquestra, ele não vai deixar se levar pelo crime organizado. Isso é que faz a diferença. E essa diferença, a gente percebe o seguinte, é claro que existe ainda muitos jovens, infelizmente, atraídos pelo crime organizado, né? Pelo tráfico de droga na cidade de São Paulo, mas no Rio é muito maior. É muito maior no Rio, por quê? Porque não existe essa aproximação muito grande da cultura com as comunidades carentes. É muito importante o que o Luiz está colocando aqui, né? Que é necessário fazer com que a cidade de São Paulo, né, tenha uma mão estendida para os jovens de carentes, para a cultura. É muito importante, viu, Luiz, essa sua colocação aqui, né? E você, mãe que tem seus filhos aí, que às vezes fica preocupada, né, se seu filho não pode ir para um cinema, não pode ir a um teatro, e fica preocupada que ele pode, infelizmente, cair nas garras, entendeu? Do tráfico, nas garras do crime organizado. É muito bom pensar nessa proposta que o Luiz está oferecendo aqui, né? Trazer realmente para a cidade de São Paulo uma proposta objetiva, onde levar cultura e levar, né, arte para as crianças do bairro. Luiz, o que é que você tem mais a oferecer a esse jovem e essa população de São Paulo que espera que você, como vereador, cumpra com suas promessas? Eu vou dizer que não é nenhuma promessa, o projeto de lei está praticamente feito, só preciso ter o mandato para brigar pela lei e a gente vai fazer toda a pressão possível para rapidamente, nos primeiros dias, primeiras semanas, a gente aprovar esse projeto. E vou te dizer rapidamente, uma orquestra, como diz, a criança que faz música, ela aprende mais matemática. A criança que aprende uma oficina cultural, ela tem criatividade para depois ter um salão de cabeleireiro, para ter um bazar, para ter um negócio próprio muito mais eficiente e muito mais próspero. É disso que trata, não é para todo mundo ser artista, mas é para melhorar o desempenho na matemática, na escola, para sair do crime e melhor, e definitivamente a gente ter uma sociedade do futuro que seja criativa e inovadora. E eu quero convidá-los a me conhecer melhor, visitando as minhas redes sociais. Tem aqui o meu site, luiz.sobral.com.br e o meu Instagram, sobralluiz, também com S. Me segue, faço um monte de debate lá ao vivo, você vai lá me conhecer muito melhor. Obrigado, Mauro, pela oportunidade. E você que defende o futuro e as gerações futuras, aposte em cultura, aposte em educação, vai dar certo. Olha, a gente quer dizer o seguinte, né, que o Luiz não é o primeiro, nem será o último candidato a vereador da cidade de São Paulo que é entrevistado nesse programa. Nós fizemos um convite a todos os partidos, que os partidos mandassem para cá os seus candidatos a prefeito, mandassem para cá os seus candidatos a vereadores, e outros já passaram por aqui, né? Você certamente está ouvindo a proposta hoje do Luiz Sobral, e amanhã outros candidatos de outros partidos também irão trazer aqui a sua proposta. Para que você, que está assistindo cada um deles, faça a sua avaliação. Faça a avaliação de quem realmente merece seu voto. Vote e cobre. Eleito pelo seu voto, cobre dele o que ele está oferecendo na sua campanha, o que vai fazer pela cidade de São Paulo. Só assim realmente nós vamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, onde todos serão iguais perante a lei. Luiz, muito obrigado. Agradeço a você pela audiência e agradeço a você pela entrevista. Obrigado a vocês e muito bem, muito obrigado pela oportunidade. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.